Na igreja primitiva, as mulheres eram líderes. Para mim, Maria foi a primeira mulher sacerdote. Elas tomavam decisões e participavam das cerimônias do ritual eclesiástico. Uma mulher foi eleita uma bispa. Biblicamente, não há nenhum impedimento para que as mulheres possam exercer o sacerdócio. Aos poucos, esse lugar ficou ocupado só pelos homens. Se existe machismo no século XXI, pode ter certeza que existia também há 2000 anos. O que aconteceu naqueles séculos? Por que as mulheres perderam poder? As mulheres se tornaram as pecadoras, ou as sedutoras, ou as portadoras do mal. Os textos mais anti-mulheres são os textos dos monges católicos medievais. Será que foi a igreja que determinou qual devia ser o papel social das mulheres? O sacerdócio é só para os homens. Existe muito medo diante da presença da mulher. Será que é verdadeira a história que se fala sobre elas nos textos bíblicos? Que modelos femininos a igreja propõe? Maria e Eva são a mesma mulher, e elas são todas as mulheres. A Maria Madalena foi escolhida por Jesus para dirigir a comunidade. Ela era uma pessoa influente naquela época, patrocinadora da causa de Jesus. Ela pode ter sido a líder da igreja no lugar de Pedro. Será que as mulheres vão poder recuperar seu lugar histórico, conseguir o sacerdócio e ser as representantes de Deus na Terra? Os textos sagrados estão sendo reinterpretados pelas mulheres. Io non credo che Francesco possa aprire la strada al sacerdozio femminile. A enorme devoção e os tributos recebidos pela Virgem Maria a tornam uma forte representante feminina para todos os fiéis. Mas por que a mãe de Jesus é objeto de um culto tão enorme numa instituição onde as mulheres não possuem a mesma autoridade que seus pares masculinos? Maria é uma personagem como Jesus. É alguém da tradição. Poderíamos dizer, de uma forma muito básica, ela é a mãe de Jesus. Mas para que mudasse de mãe de Jesus para mãe de Deus, passaram séculos. Séculos de construção histórica, teológica e política. Até o século IV, existiam igrejas e organizações cristãs que consideravam que Jesus era filho biológico de José e de Maria. Outras igrejas não. Segundo o Novo Testamento, Maria concebeu Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Por que era tão importante que ela fosse virgem? São Tertuliano, bispo de Cartago, no ano 150, disse que o cristão deveria ser preservado desde que era menino ou de menina, para que nunca tivesse uma mácula, para que fosse imaculado ou imaculada. E o que é chamado de mácula? Atualmente, mácula se refere ao orgasmo, aquilo que os pagãos chamavam de clímax, que era a base da religião pagã. E aí criaram este modelo, em que o cristianismo tinha que apagar tudo que era pagão. O orgasmo era uma coisa natural, e as coisas naturais e na natureza vive o diabo. E na natureza está o pecado original. Então era necessário tirá-lo da vida dos cristãos. Foi por esse motivo que eles inventaram que Jesus também nasceu de uma virgem sem mácula. Quando se fala sobre a Imaculada Concepção da Virgem Maria, quer dizer que a Virgem Maria nasceu sem o pecado original. O pecado original é o pecado da soberba, pelo qual Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Desde o Gênesis, Eva é a mulher pecadora, a mulher má, a culpada de ter acabado com a harmonia do paraíso. Maria aparece como seu oposto, como aquela mulher que chegou ao mundo para trazer o bem. Maria é a mulher que vence a serpente.
que vence a tentação. Por esse motivo, na maioria das representações iconográficas da Virgem, ela aparece pisando numa serpente. Algumas interpretações psicanalíticas poderiam interpretar isso como a negação da sexualidade. O assunto sobre a concepção de Maria é um assunto que realmente se trata de um ato de fé. É um ato de fé entender nesse mundo da razão que uma pessoa possa estar grávida sem ter realizado atos sexuais com seu par. No mundo da razão e das explicações lógicas, isso não é possível. O caso é que a igreja só se preocupou com os seres humanos da cintura para baixo. Para mim, a virgindade significa não ser corrupto. É verdade. A teóloga Elizabeth Johnson fala que nós não deveríamos nos intrometer na sexualidade de Maria. Esse é um assunto privado. O que deveria nos interessar sobre Maria é seu posicionamento diante do projeto do Reino de Deus. Segundo as investigações que foram realizadas, especialmente aquelas feitas pelas estudiosas feministas, o papel da mãe de Jesus no cristianismo primitivo não foi o de uma simples testemunha. Ela é a herdeira das mulheres profetisas do Antigo Testamento. E ela também é a restauradora da memória histórica das mulheres que participaram no processo de reconstrução do povo de Israel. Isso deveria ser mais lembrado do que o fato de Maria ter sido virgem antes, durante e depois do parto. É importante ressaltar que estamos falando de uma mulher que tem um projeto pessoal, de alguém que contribuiu à história com a humanidade de Jesus. Se Jesus, o Filho de Deus, conseguiu encarnar, foi graças à dimensão física que Maria lhe deu. Deus deu a divindade a Jesus e Maria lhe deu a humanidade. Ela o fez real, concreto e histórico. Por que será que se construiu a imagem de Maria pura e virgem acima da imagem de uma mulher lutadora? Se tivesse sido diferente, será que isto teria influenciado o papel feminino ao longo da história? A figura de Maria foi lembrada tradicionalmente como uma mulher que fez o que Deus queria. Virgem, obediente, uma mulher fiel. Uma mulher com características que foram atribuídas pelos homens, escritores do texto bíblico. Isso causou muitas controvérsias. As mulheres que faziam parte do cenário religioso, porque ninguém consegue chegar à magnitude de ser mãe, esposa e virgem ao mesmo tempo. Isso é uma contradição. Dentro de uma cultura machista, é muito interessante que exista um personagem feminino como uma deidade, mas que não haja necessidade de um enlace com mulheres como nós na sociedade em geral. Será que a igreja ganhou algum benefício com a institucionalização da imagem de Maria? Qual pode ter sido esse benefício e por quê? Se continuarmos falando de um personagem feminino que vai perdoar tudo, que não vai se importar se você errou, que vai ser uma mulher abnegada e que sempre vai estar do seu lado, nós acabamos criando uma imagem que foi construída a partir de um modelo patriarcal, religioso. Ela é uma figura inatingível, uma figura que não existe. E por isso vai se criar um sentimento de frustração nas mulheres crentes. O peso patriarcal, segundo sociólogos e historiadores, foi decisivo na sua conformação. Será que a história de Maria está marcada por aqueles que a escreveram? Possivelmente, depois de 2000 anos, essa relação esteja mudando. Entretanto, nossa cultura continua sendo patriarcal. Continua sendo misógina, homofóbica, hedonofóbica, porque existe o medo de sentir prazer. Somatofóbica, porque sentimos medo do corpo. E tudo isto nós também herdamos da tradição religiosa, que falava que o corpo era algo ruim e que isso criou culpa em nós. Isso fez com que nós pensássemos no pecado original como se ele fosse a sexualidade. Mas podemos encontrar nos textos da Bíblia que o conceito de pecado não existe. O que existe é o conceito de erro. Existem diferentes posicionamentos diante do papel de Maria na história.
Mas esse não é o único caso controverso. Qual é a verdade sobre a revelação dos restos arqueológicos encontrados no túmulo de Maria Madalena? Quem foram as mulheres mais marcantes da Igreja? Qual foi seu papel no plano divino de Jesus? Os relatos de fé revelam sua verdadeira humanidade? Uma das características que podemos dizer que existe desde as origens do movimento de Jesus é exatamente a mensagem dirigida às pessoas que estão à margem. É uma mensagem dirigida ao povo, dirigida às prostitutas, dirigida às mulheres. Jesus não tem uma conotação de juízo referente à sexualidade. Vamos nos lembrar da mulher que foi levada a Jesus porque cometeu adultério. Jesus falou: quem nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém jogou a pedra. E ele mandou a mulher embora de lá com um gesto muito lindo. Ele disse: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Isto significa que, para Jesus, a sexualidade não tem nenhuma conotação de pecado. Nos textos bíblicos aparece a figura de Maria Madalena, uma mulher que ficou conhecida popularmente como uma prostituta endemoniada. Maria Madalena está descrita no Novo Testamento como uma mulher que foi curada por Jesus e que, junto a outras mulheres, se tornou uma adepta muito próxima de Jesus. E ela, com essas mulheres, seguiram Jesus durante todo o seu trajeto até Jerusalém. E elas foram testemunhas da crucificação e da sua sepultura. O nome dela era Miriam de Magdala. O nome Madalena é porque ela é originária daquele lugar. Mais do que os reconhecimentos posteriores, a figura da Maria de Magdala está associada à mulher cortesã que tenta, seduz e leva ao pecado. Magdala, como sabemos, é uma cidade pequena que fica na frente do lago de Tiberíades. E essa cidade ficou conhecida exatamente graças a esta mulher. Isso significa que Maria de Magdala tem poder de liderança nesta cidade. Porém, os restos arqueológicos encontrados na cidade de Magdala mostraram o lado desconhecido de uma mulher que pode ter sido muito importante na construção do projeto de Jesus. Graças aos novos descobrimentos arqueológicos em Magdala, foi possível reconstruir não só toda a vida de Madalena, mas também reconstruir esta cidade. Ela era uma mulher que tinha riquezas. Podemos pensar nela como na mulher mecenas de Jesus. A única mulher que ele reconhece, que ele chama pelo nome, que ele a encaminha, como faz com qualquer profeta, com qualquer discípulo, com qualquer apóstolo. Inclusive, no Evangelho de Maria Madalena, Maria ensina a Pedro. E isto cria um conflito de interesses. No século II e III, tinham comunidades cristãs que precediam de uma tradição grega e egípcia, onde as mulheres não eram excluídas do sacerdócio, como aconteceu no Império Romano, que era mais machista. Então, essas cristãs achavam que Maria Madalena tinha sido escolhida por Jesus para dirigir a comunidade. Os cristãos cópticos acreditavam que Maria Madalena tinha sido a primeira dos apóstolos, antes mesmo do que Pedro. Hipólito de Roma foi um padre da igreja que chamava ela de Apóstola dos Apóstolos. Da mesma forma em que Maria encarna o bem, Maria Madalena assume o lado escuro. Essa é a mulher que entregou seu corpo ao pecado. Se existe machismo no século XXI, pode ter certeza que existia também no patriarcado há 2000 anos. Maria Madalena, segundo a leitura tradicional dos homens, era uma prostituta. Os textos sagrados estão sendo reinterpretados por mulheres. A leitura das mulheres tem indícios de que ela era uma pessoa influente naquela época, uma patrocinadora da causa de Jesus. E ela sempre tinha muitas discussões com os discípulos de Jesus, e eles reclamavam com Jesus porque Maria Madalena debatia ideias junto com eles. A igreja sempre considerou Maria Madalena como uma das discípulas mais importantes de Jesus. E atualmente, o Papa Francisco elevou a liturgia de Santa Maria Madalena. O que isso significa? Que ele a colocou no nível dos apóstolos. Que bom que exista o reconhecimento da figura de Maria de Magdala. Mas a mentalidade da sociedade continua pensando em Maria de Magdala como se fosse uma mulher pecadora.
Isso significa que a mentalidade da sociedade precisa ser reconstruída, porque no âmbito religioso, as mulheres passaram a ser as pecadoras, as sedutoras, as portadoras do mal ou as responsáveis pelo pecado do mundo.